Shalom Aleichem, paz a todos. Estamos iniciando a partir desse vídeo uma nova série de estudos de um livro muito importante do Antigo Testamento, o qual nós chamamos a Bíblia Hebraica, onde ele se encontra ali na seção chamada de Ketuvim ou Escritos, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Esdras, Neemias, Esté, que é o livro de Daniel. Um livro muito interessante, enigmático, um livro que tem profecias para um tempo distante, é um livro universal, um livro importante para as três principais religiões. Ele transcende religiões e culturas, o livro contém uma mensagem universal. O livro de Daniel ele diz respeito a nós também. E ele é importante para as três principais religiões. Segundo Flávio Joséfo, o judaísmo antigo já reconhecia Daniel como um dos principais profetas, porque não estava acostumado a profetizar coisas futuras como faziam outros profetas, mas também estabeleceu o tempo no qual essas coisas ocorreriam. A tradição judaica, o Talmud, elogia Daniel como alguém maior que todos os sábios das outras nações. Vários estudiosos judeus dedicaram tempo para estudar esse livro, Maimônides, Rashi, entre outros. Um deles, chamado Elie, disse que o livro de Daniel contém a flor da esperança. Esse livro também despertou o interesse de cristãos como Hipólito, Jerônimo, Tomás de Aquino. Posteriormente, a Reforma Protestante produziu um avalanche de comentários sobre Daniel. Lutero disse que, pela importância, o livro de Daniel merecia ser publicado primeiro. Calvino, em suas conferências, também deu grande atenção ao livro de Daniel. Mais tarde, esse livro inspirou expectativas messiânicas. Nessa época, várias pessoas se dedicaram a estudar esse livro. Spinoza, até o próprio Isaac Newton, Sir Isaac Newton, tão conhecido, William Miller, entre outros, dedicaram a estudar esse livro de maneira profunda. E o islamismo também reconhece a importância de Daniel e também tem estudado esse livro. O religioso, o cientista, o filósofo, o judeu, o gentil, todos se sentem atraídos pelo conteúdo do livro. O livro de Daniel tem um caráter universal e merece a atenção de todos. Agora, e a autoria desse livro? Aqueles que utilizam o método histórico crítico, eles vão dizer que não foi apenas uma pessoa, não foi Daniel apenas que escreveu o livro, e que vários autores escreveram o livro, principalmente a parte profética, justamente por tentarem minimizar as profecias, minimizar o caráter revelatório das profecias, dos acontecimentos, o qual de antemão são mostrados, são anunciados em Daniel. Então o livro de Daniel ele é recortado e é dito que diversos autores escreveram esse livro e num período tardio, no período ali do segundo século, na época do período intertestamentário, na época do período de Antíoco Epifânio. Mas muitos outros têm questionado, e inclusive a Joyce Baldwin, no seu comentário lançado aí pela série Cultura Bíblica, ela apresentou alguns argumentos interessantes quanto à questão da autoria de Daniel não ser tardia, de que existem elementos linguísticos, elementos de unidade, entre outros, que mostram que o livro ele é coeso, ele é sim um livro escrito por alguém que viveu na época da Babilônia e que não devemos abandonar a visão tradicional de que Daniel sim escreveu este livro por volta ali do sexto, do quinto século. E um outro aspecto também interessante que a lição aborda é que esse livro ele aponta para o Messias. Ele aponta para o Messias vindouro, o qual uma das expressões mais utilizadas no livro é de o Filho do Homem. E é dito também, nós vamos estudar mais para frente, que o Messias seria cortado, o ungido seria cortado.
Portanto, esse livro ele é cristocêntrico. Um outro aspecto é em relação à estrutura do livro de Daniel, a maneira como ele é dividido. Uma das propostas de divisão, de estrutura, é em relação à temática do livro, onde a primeira parte é uma parte narrativa, do capítulo 1 ao 6, escrita em terceira pessoa, e a segunda parte sendo uma parte profética, do capítulo 2 ao capítulo 12, até o final do livro, onde foi escrito em primeira pessoa. Mas essa divisão ela é generalista, ela é interessante, sim, mas ela é generalista porque o capítulo 2, por exemplo, que está na primeira parte, tem profecia. E na segunda parte, o capítulo 7, ele se inicia em terceira pessoa. Uma outra divisão em relação às línguas em que o livro de Daniel foi escrito. O livro de Daniel, mais do que qualquer outro na Bíblia, é um livro bilíngue, mais do que Esdras, embora Esdras também tenha sido escrito em hebraico e aramaico. Apenas poucas partes, as partes de decretos reais, que foram escritas em aramaico. Já o livro de Daniel, ele tem um grande conteúdo do capítulo 2 ao capítulo 7 em aramaico, que era a língua oficial da Babilônia, uma língua diplomática, enquanto o hebraico era a língua dos israelitas, e também foi escrito o capítulo 1 e o capítulo 8 até o capítulo 12 nessa língua. Então a divisão ela fica justamente hebraico, aramaico, hebraico. Capítulo 1 escrito em hebraico, depois o capítulo 2 ao 7 em aramaico, e o capítulo 8 até o 12 escrito em hebraico, volta para o hebraico. E na seção escrita em aramaico, a divisão ela se dá em uma estrutura quiástica. O que é isso? O quiasma é um recurso literário que serve, tem um propósito, claro, é uma beleza do texto, mas o propósito é destacar uma parte central. Então a primeira parte vai estar paralela com a última parte, destacando assim um meio, uma parte central, onde a divisão quiástica então dessa parte fica da seguinte forma. O capítulo 2 vai estar em paralelo ao capítulo 7, o capítulo 3 em paralelo ao capítulo 6, o capítulo 2 a visão dos mundos, dos reinos do mundo, ali com a estátua. O capítulo 7 também tem uma visão dos reinos do mundo com os animais. O capítulo 3, a adoração, os fiéis são testados com a fornalha ardente, os amigos de Daniel. E o capítulo 6, Daniel agora é testado e tem ali a cova dos leões. E no meio, capítulo 4 e 5, ambos julgamentos de reis. No capítulo 4 de Nabucodonosor e no capítulo 5 de Belsazar. Então essa é a parte central dessa primeira parte. E a outra parte do capítulo 7 ao 12 também é uma estrutura quiástica, onde o capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 11 e o capítulo 8 em paralelo com o capítulo... Aliás, o capítulo 7 em paralelo com o capítulo 12, o capítulo 8 em paralelo com o capítulo 11 e o meio, capítulo 9 e 10, onde o capítulo 7 é a vinda do único como filho do homem, enquanto o capítulo 12, em paralelo com o capítulo 12, né, a ascensão de Miguel, e o capítulo 8, choque do leste e oeste, e o capítulo 11, choque do norte e sul, e no meio, capítulo 9 e 10, capítulo 9, revelação sobre o ungido, e o capítulo 10, visão de um ser celestial, um ser divino. E essa estrutura, ela embeleza o texto bíblico. E destaca também a parte principal, que no caso é o capítulo 4 e 5, na primeira parte, e na segunda parte, o capítulo 8 e 9. Um outro ponto interessante que precisamos também destacar é em relação ao tipo de literatura. Os estudiosos concordam que Daniel é considerado um livro apocalíptico. E quais são as características desse tipo de literatura? Bem, existem mais tipos de literatura, gêneros literários no livro, como história, sonho, os dois principais,
interpretação de sonho, apocalíptico, audição, enigma, oração, hino de louvor, edito real, proclamação real, lista, diálogo, juramentos, como diz Stefanovic no seu livro, no seu comentário. Mas o gênero principal é esse, o gênero apocalíptico. As características são, segundo Stefanovic, uma linguagem simbólica, dualismo, bem e mal, Jerusalém e Babilônia, determinismo, Deus está no controle da história, ele já conhece o que vai acontecer, a presença também de um anjo intérprete, números simbólicos que devem ser interpretados à luz do princípio dia, ano, um dia sendo equivalente a um ano, um dia na profecia, então deve ser entendido como um ano, e também uma interdependência, uma interrelação entre os acontecimentos do céu e da terra e Deus no controle da história mundial. E esse tipo de literatura é definido por David e Aoun como um gênero de revelação com arcabouço narrativo, no qual uma revelação é medida por um ser de fora do nosso mundo para o recipiente humano, descortinando uma realidade transcendente, que é tanto temporal na medida em que ele envolve um outro mundo sobrenatural. Então essa literatura ela descortina o futuro, esse mundo transcendente, essa realidade transcendente, e é uma revelação do futuro. E essa literatura apocalíptica ela emergiu da profecia. Agora, a questão é quando esse gênero literário surgiu, a literatura apocalíptica, Paul Hanson diz o seguinte: usando o que chamou de abordagem contextual tipológica, concluiu que a literatura apocalíptica judaica emergiu de um desenvolvimento ininterrupto e intra-israelita a partir da profecia pré-exílica e exílica. Embora tenha diferenças entre a profecia clássica, entre as profecias e a profecia apocalíptica, ela surgiu justamente da profecia. E muitos colocam o surgimento de maneira tardia para o período intertestamentário, o período ali de Antigo Epifânio. É verdade que existem muitos textos apocalípticos, muita literatura apocalíptica nesse momento da história, mas como Paul Hanson e outros acreditam que essa literatura apocalíptica surgiu antes. E aí voltamos também naquilo que já foi discutido na questão da autoria do livro de Daniel. Agora, um outro aspecto, um outro ponto que devemos ter em mente ao estudarmos a literatura tanto de Daniel quanto Apocalipse, estudarmos as profecias de maneira geral, são os métodos de interpretação, ou seja, os pressupostos ao se interpretar o cumprimento das profecias. Então, existem muitas visões, tanto do Apocalipse quanto do livro de Daniel, em relação às profecias, mas isso está muito ligado com essa pressuposição. Basicamente, são preterismo, futurismo, idealismo e o historicismo. O preterismo coloca o cumprimento das profecias para o passado, enquanto o futurismo joga o cumprimento para o futuro. E o idealismo espiritualiza as profecias. Já, por último, o historicismo, ele enxerga o cumprimento das profecias ao longo do tempo, ao longo da história, desde os dias do profeta até o tempo do fim. Então, essa é uma maneira interessante de enxergar, que muitos ao longo da história têm enxergado dessa maneira, têm usado esse método, o método historicista. E aqui também cabe a diferenciação entre profecia clássica e apocalíptica. A clássica tem a ver com eventos locais e a apocalíptica com eventos futuros, escatológicos. Por último, então, o propósito do livro de Daniel. Esse livro basicamente tem o propósito de mostrar que Deus está no controle da história mundial, que Deus é soberano, ressaltar a soberania
de Deus. E vemos isso principalmente também quando olhamos para as partes que são destaques no capítulo 4 e 5 e também no capítulo 8 e 9 na outra sessão. E podemos tirar muitas lições desse propósito, desse objetivo. Uma delas é de que não precisamos temer, não precisamos, por mais que pareçam que as coisas estão indo de mal a pior, temos que confiar que Deus está no controle de tudo. E se Ele está no controle de tudo, da história, do universo, precisamos permitir que Ele controle também a nossa vida. E ao olharmos para a experiência, a história de Daniel e seus amigos, podemos também tirar uma grande lição para a nossa vida no aspecto de fidelidade, a despeito das dificuldades e desafios que eles enfrentaram. Portanto, continue acompanhando essa série sobre Daniel. Se inscreva no canal, comente, pergunte alguma coisa nos comentários aí. E continuaremos estudando esse livro fantástico, extraordinário, que é o livro de Daniel. Que Deus abençoe a cada um e que o estudo do livro de Daniel possa ser uma bênção em nossa vida. Shalom.